Bom dia, gente. Vamos aqui então falar sobre a nossa live de reencarnação em vidas passadas, que foi o mais pedido na votação da última semana. Desculpa pelo atraso, mas o meu suporte Made in China do celular quebrou e eu tive que improvisar. Mas eu gostaria de trazer algumas informações de forma bem breve sobre reencarnação em vidas passadas. Eu fiz alguns questionamentos. Será que isso existe? Será que isso é coisa da nossa cabeça? O que as religiões falam sobre isso? Bom, a questão das vidas passadas, ela varia muito do seu mundo interior. Na hipnose, quando um hipnoterapeuta vai fazer a regressão, independente da crença do profissional e do paciente, nós consideramos o mundo interior. Se a gente partir do pressuposto de que o todo é mente, né, o primeiro princípio do hermetismo, que o todo é mente, o princípio do mentalismo, nós vamos considerar que toda a nossa realidade é uma criação mental. E, portanto, sendo uma criação mental unida e aliada à teoria dos multiversos e também à teoria dos fractais, ou seja, nós somos um universo micro e dentro de nós também tem um universo micro. E escalonando isso, nós vamos do micro ao macro nos diversos tipos de universo. Então, unindo essas três teorias, nós consideramos o mundo interior de cada pessoa. Inclusive, tem um filme muito famoso com Robin Williams, né, que Amor Além da Vida, que deixa isso muito claro, que o nosso universo, a nossa criação mental determina para onde nós vamos e de onde nós viemos. Né? Esse filme retrata muito bem como cada um deles, depois de desencarnar, estava dentro de um universo que compunha a sua própria realidade mental. Então eu recomendo a todos assistir esse filme tirando o romantismo, né? Olhando por esse olhar de multiversos e de criação mental. Então, a vida passada, ela existe? Depende do seu mundo interior. Depende daquilo que você acredita ou não. Mas se a gente partir do pressuposto de que nem passado, nem presente e nem futuro existem separadamente, que o tempo não é linear como nós fomos condicionados a aprender, mas que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, então, em tese, vida passada não existiria, porque o futuro está influenciando o passado e o passado está influenciando o futuro. Aquele seriado Dark representa muito bem isso. Mas é claro que quando a gente parte de uma realidade tridimensional, onde nós estamos sob a lei do tempo linear, como nós o conhecemos, então é possível a gente considerar que existe vida passada. O Espiritismo trata a reencarnação e as vidas passadas como uma consequência da lei da ordem. Ele parte do pressuposto de que não haveria justiça social se só existisse essa vida, porque não teríamos resposta ou explicação para as diferenças que ocorrem entre as pessoas, a começar pela diferença social, condição de vida, algumas pessoas têm mais sorte do que outras e por aí vai. Então, eles consideram que a reencarnação seria uma forma de nós sanarmos nossos débitos e nossos contratos. Mas aí eu pergunto, como finalizar esse contrato? Ou é uma prisão eterna? A cada vida nós finalizamos os nossos débitos ou nós arrumamos mais débitos e mais dívidas e mais karmas? E aí eu questiono vocês, a reencarnação é mesmo necessária? Quem disse que ela é necessária? Porque senão a gente fica preso nessa roda constantemente, né? Nós estamos aqui, o mundo é regido por consciências superiores. Há determinadas regras, nós nascemos sem memória nenhuma, não conhecemos as regras do jogo, é como se fosse um videogame. Você é colocado ali, você precisa vencer as batalhas da vida, mas e esses débitos e esses karmas, quando eles começaram e quando eles terminam? Aí, fazendo uma junção com o catolicismo, se Deus é amor e ele é responsável por toda a criação, bem e mal, existe bem e mal? E o que estaria acima da dualidade? Quais são os mundos de dualidade e quais não são? Exatamente, a nossa seguidora está comentando. É como se reiniciasse sempre quando morremos. Pois é como se reiniciasse sempre quando morremos. Em alguns estudos que eu fiz,
eu também tive acesso a algumas informações sobre memórias holográficas. O que seriam memórias holográficas? Memórias implantadas, ou seja, você é condicionado a pensar que cometeu erros, cometeu falhas, tem débitos e dívidas com determinados grupos anímicos, grupos de alma, e por isso você precisa reencarnar para sanar esses débitos, mas na verdade eles não existem. Foram memórias implantadas e condicionamentos. E aí eu pergunto novamente, a nossa vida aqui, ela é uma prisão, ela é uma escola ou ela é um laboratório? Por que nós estamos aqui? Da onde nós viemos? Qual é a razão disso? A questão de vidas passadas ela é muito presente para algumas pessoas, principalmente para as novas crianças que estão nascendo. Elas nascem com a memória de quem elas foram e quais as famílias que elas tiveram muito presente. É comum até os 7 anos a criança ainda se lembrar de algumas coisas. Depois, com o condicionamento da vida, isso se perde. Se procurar na internet, há diversos casos de crianças e pessoas que se lembram, inclusive há filmes famosos baseados em fatos reais, eu não vou me lembrar do nome de todos agora, que tratam da história de pessoas que se lembram das suas vidas passadas. Como a gente sabe, por exemplo, de uma vida passada, nós nos sentimos afinizados ou temos uma repulsa muito grande por determinadas pessoas ou situações. Então, uma música de um país distante, uma cultura. Eu, por exemplo, na minha família, tenho muitas pessoas na minha família fascinadas pela cultura japonesa. E da onde explica isso? Então, você gostar de uma música, você gostar muito da cultura de um país, você olhar para uma pessoa e gostar dela instantaneamente ou você ter uma repulsa instantânea. Então, a nossa primeira impressão sobre as pessoas deve ser muito considerada. Então, você conheceu uma pessoa e não gostou ali, mas dali tem um grupo de amigos, conversa vai, conversa vem, você começa a achar aquela pessoa maravilhosa, mas nos primeiros 5 segundos você teve uma repulsa. Fique atento. Pode passar 30 anos, um dia essa pessoa vai aprontar com você. Porque a gente são questões de vidas passadas. A maioria das pessoas que convivem com a gente, principalmente a nossa família, já conviveram. Então, normalmente a gente vem nascendo sempre no mesmo grupo anímico, no mesmo grupo de almas. Então, você ter uma atração muito forte ou uma repulsa muito forte por algo ou alguém é um indício de memória de vida passada, tá? Agora, questionando a reencarnação. Durante muito tempo, estudando as obras de Chico Xavier e de Allan Kardec, eu achava que a reencarnação era necessária, que era importante para a nossa evolução. Mas depois que você começa a estudar mais, você vê que o espiritismo é muito legal, mas ele vai até determinado ponto, e depois desse ponto tem um outro mundo muito além, você começa a questionar se realmente a reencarnação é necessária ou não, e por que que nós somos condicionados a acreditar nisso. Ou não, né? Ou não, porque tem muitas pessoas que não acreditam em reencarnação em vidas passadas, acham que essa vida é única. Mas eu acho isso um pouco contraditório, partindo do pressuposto de que Deus é eterno, nós somos eternos, e como diz naquele livro O Poder do Agora, a eternidade não é o tempo sem fim, é simplesmente a ausência de tempo. Então não faria muito sentido, racionalmente falando, que só tivéssemos essa única experiência, né? E toda a bagagem que nós trazemos, habilidades naturais para alguma coisa, ou enfim, a própria existência não faria muito sentido. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito prática e muito utilitarista. Então eu fico pensando, eu acho que a criação, ou Deus, a fonte, enfim, como vocês quiserem nominar, não ia perder tempo criando a gente a troco de nada, só para ter uma única passagem. Eu acredito muito na questão da retroalimentação e nos fractais, que foi o que eu falei no início. Nós somos o todo manifestado nessa consciência e através das nossas experiências, daquilo que a gente vai alimentando a nossa alma, nós devolvemos isso para o todo, para a fonte. Ou seja, é a expansão e a retração, que também é representado na nossa natureza, no planeta, na física, em diversas culturas, inclusive nas danças circulares. Tudo isso é a retração e a expansão. O universo expande e retrai. Então, nós somos um fractal, um pequeno universo que está se alimentando de informações e experiências e depois devolve isso para o todo, para a fonte. Independente se as experiências são boas ou más, né? Porque daí nós estamos olhando uma escala acima da dualidade, compreendendo que a fonte está agindo sobre tudo e sobre todos. Fractais e pedaços de alma. Isso é muito estudado
pelo pessoal do Theta Healing, mas eu já tinha tido acesso a essa informação muito antes num livro, e é interessante como as informações vêm chegando para a gente de formas diversas. O que são fractais ou pedaços de alma? A nossa alma não é única, exclusiva. Então, em fractais de alma, você pode expandir isso para paralelos, para multiversos, paralelos da Terra, vidas passadas. Também na apometria nós usamos a expressão níveis, né, que seriam resquícios de personalidades que você teve que se manifestam agora. Quando você sofre um trauma muito grande, você sente que o seu coração rasgou, que a sua alma se partiu em 1000 pedaços. Isso é o fractal de alma. Então você fica com um pedaço da sua alma, da sua essência presa naquela situação. Ou numa situação muito boa. E isso também não só dessa vida, mas de outras vidas, de outras experiências. Então, quando acontece algo e a sua alma se particiona, você fica com pedaços de almas presos ou bloqueados em determinadas realidades. Então, considerem assim, gente, o tempo não existe. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Teve uma situação muito traumática, um choque muito grande, a sua alma se partiu e ficou um pedaço preso lá, que pode ser nessa vida ou pode ser resquício de outra, inclusive no período intervidas, que é antes de você nascer aqui nesse tempo. Então, esses trabalhos terapêuticos, eles fazem isso, eles vão lá, resgatam aquele fractal de alma e integram ele dentro de você curado, para que você se sinta novamente inteiro e possa manifestar a sua vida em plenitude, sem ter resquícios de problemas que às vezes você nem sabe de onde veio. Bloqueios, medos, fobias. Muita gente nasce com fobia e com pânico de coisas, por exemplo, medo de aranha, medo de palhaço, medo... sei lá, enfim, existem vários tipos de medo e você não sabe de onde veio. Isso é um sinal de que algum fractal de alma seu está preso em alguma memória, em alguma situação, em alguma realidade dentro do seu multiverso, tá? Sempre vão associando todos esses conceitos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Também, em alguns estudos que eu fiz, falou-se de reciclagem de almas. Então, vamos partir da teoria, tá? Não é a minha crença, é uma teoria, de que aqui é uma prisão, que para cá foram mandados os espíritos rebeldes que não se adequaram às leis cósmicas. Isso está muito presente naquele livro Exilados de Capela, tá? É um livro clássico do espiritismo. Então, partindo do pressuposto de que para cá foram mandados os rebeldes, mais ou menos igual fala naquele filme Star Wars, aqueles espíritos que ainda manifestam agressividade, raiva, egoísmo e precisam, pela lei da dualidade, aprender a determinada situação através do sofrimento, que também tem uma questão alquímica nisso, né? Através dos extremos da dor e do prazer, você conseguir achar o meio, viver no meio do caminho e aí você está acima da dualidade. Então, a reciclagem de alma seria quando nós reencarnamos compulsoriamente. O que isso quer dizer? Contra a sua vontade ou de forma inconsciente. Você não sabe por que está reencarnando. Espíritos ou consciências superiores pegam a sua alma, reciclam ela e colocam você aqui de novo, sem você ter poder de escolha sobre isso, tá? Isso acontece. A maioria das pessoas no planeta, partindo dessa teoria, está aqui dessa forma, tá? Teve a alma reciclada várias e várias vezes e vem com as reencarnações compulsórias. O Espiritismo também fala isso, em relação àqueles espíritos que se recusam a aprender as leis cósmicas, as leis divinas, a lei do amor, e eles vão reencarnando compulsoriamente até que possam evoluir. Isso é uma teoria, tá? Eu tô colocando aqui para vocês tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu estudei, não necessariamente representa a minha opinião pessoal, mas eu quero que vocês questionem, porque eu não tô aqui para colocar um monte de informação e vocês acreditarem nisso. Na verdade, eu quero que vocês questionem e vão em busca de mais informações do que faz sentido para vocês ou não. E por que nós esquecemos? Eu, durante muito tempo, fui muito rebelde em relação a essa lei do esquecimento. Eu sei que é uma lei dessa realidade. Nós viemos para cá, nós esquecemos de tudo, quem nós fomos, quem nós fizemos. Mas eu não concordo com essa lei. Eu não vejo... E o Espiritismo fala que isso é misericórdia divina, que se nós lembrássemos de tudo que nós fomos e do que nós fizemos, nós enlouqueceríamos, porque veríamos que fizemos muita coisa malvada com os outros.
Eu não sei até que ponto isso é verdade, eu não sei até que ponto isso realmente é misericórdia divina. Eu não concordo com isso. Porque muitas vezes nós estamos no meio da mesma família, no meio do mesmo círculo de amizades, no mesmo círculo social de pessoas que nos fizeram muito mal e que nós também fizemos muito mal para essas pessoas. E eu não vejo sentido em esquecer. Por que não lembrar? Por que a gente tem que nascer careca, nascer com cara de joelho, sem dente e aprender tudo de novo? Tudo de novo. Então, e tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu aprendi nas vidas passadas, é muito difícil resgatar essas memórias. Pouquíssimas pessoas conseguem abrir essas caixas de informação e desenvolver as habilidades que já tinham em vidas passadas. É como se resetasse. Então, por isso que eu falei da reciclagem de alma. É a mesma coisa que você pegar seu computador e levar lá na loja para formatar. Você reseta tudo, você apaga tudo. E tem que aprender tudo de novo, instalar os programas tudo de novo, fazer tudo de novo. Então, eu não concordo com essa lei, eu não vejo muito sentido. Não sei até que ponto isso favorece ou não o nosso aprendizado e a nossa evolução, ou apenas nos mantém aqui condicionados e presos numa roda infinita de reencarnação. Tá? Então, aí também fica o grande questionamento. Aqui é uma escola, é uma prisão ou é um laboratório de experiências? Partindo para a teoria do laboratório de experiências. Nós seríamos fruto de diversas manipulações genéticas de diversos seres e eles nos observam em termos de desenvolvimento. Isso também está muito presente nessa teoria das crianças da nova era, porque nós temos um sistema límbico muito reativo. O que significa bateu, levou, a gente bate primeiro e pergunta depois, manifestamos raiva, ódio, egoísmo muito rápido. E as novas crianças já nascem com esse sistema límbico corrigido, ou seja, elas manifestam mais a lei da fraternidade, já nascem gostando dos animais, não vê sentido em matar animal para comer, elas ponderam mais antes de reagir agressivamente. Então seria um aperfeiçoamento do nosso DNA. E o nosso DNA vem mudando, né? Nós estamos evoluindo assim como os animais e as plantas. Então há também a tese de que aqui é um laboratório e nós somos os ratinhos de experiência. Falando também dos multiversos, né? Isso também entra a questão da vida passada e da reencarnação. Se a gente partir da teoria de que existem diversas terras paralelas e diversos universos paralelos, não necessariamente você precisa reencarnar aqui, nessa realidade paralela. Você pode reencarnar nas outras terras paralelas, nos outros planetas, nos outros multiversos. Isso é muito interessante observar o efeito Mandela. Quem não conhece o efeito Mandela, vai lá, dá um Google, digita efeito Mandela e pesquisa. É muito interessante. Por que efeito Mandela? Porque muitas pessoas têm a memória, inclusive de ter visto na televisão, de que o Nelson Mandela morreu nos anos 90. Mas se você for lá ver na Wikipédia, vai estar em 2013. E não só com Mandela, com diversas coisas, desde o nome do cereal que eu comia quando eu era criança, até desenhos animados, localização dos países. A gente vê que nossa memória é uma, mas a realidade que nós estamos, a pesquisa, os livros é outra. Isso é muito comum, muitas pessoas têm o efeito Mandela. O que significa? Mudança de realidade, mudou de paralelo da Terra. Quando eu comecei a pesquisar o efeito Mandela, eu fiquei impressionada, porque realmente, como eu falei, o nome do cereal que eu comia não era aquele. Eu lembro que eu tive uma professora de geografia muito fodida, porque ela fazia a gente desenhar os países e desenhar as capitais. Eu tenho memória fotográfica, se eu vejo uma vez, eu gravo, eu não esqueço. E eu lembro muito bem a posição da Mongólia e da China, e não é a que nós temos hoje no planeta. Então, isso para mim é o efeito Mandela mais forte, a posição da Mongólia em relação à China no mapa, né, no mapa da Terra, é muito estranho, porque não é aquilo que eu estudei quando eu tinha 11 anos, e a minha memória fotográfica nunca falhou, então é muito presente isso. E eu quero que vocês pesquisem sobre o efeito Mandela e me digam depois o que faz sentido ou não. O efeito Mandela é isso, são as mudanças de realidade e aí as informações variam. Então você pode reencarnar numa terra paralela que algumas coisas são diferentes daqui. E aí você fica meio perdido, mas não foi isso que eu vi, não é isso que eu me lembro, não é isso que eu aprendi. Então isso também está muito relacionado com a reencarnação. Eu queria trazer esses conceitos, mas muito mais para vocês questionarem do que
para vocês terem isso como resposta pronta. Eu acredito em vida passada, isso é minha crença pessoal, agora é minha opinião pessoal aqui. Eu acredito em vida passada sim. Eu acho que nós reencarnamos diversas vezes aqui nessa realidade, em outras também. A teoria da reciclagem de almas faz muito sentido por enquanto para mim, mas eu também penso que muitas das nossas memórias foram implantadas para nos manter prisioneiros de culpa, de medo, de débito, de karma. E se nós olharmos para a questão da causa e efeito e acima da dualidade, nós somos pequenas peças numa grande engrenagem. Então, se eu fiz mal para alguém, eu estava cumprindo um papel, um determinado personagem necessário para toda essa engrenagem. Independente se isso é mal, se isso é bom, eu estava cumprindo com a minha função programada para aquilo. E aí a gente pensa, mas a pessoa fez uma maldade, ela foi programada para aquilo, ela foi condicionada. Até que ponto? Né? Até que ponto? Então, nós convivemos aqui com diversas pessoas, com diversos níveis conscienciais. Nós temos pessoas extremamente boas, extremamente ruins. E aí você explicar por que a pessoa nasce psicopata, por que ela nasce com o cérebro programado para ser um psicopata, quem que programou, por que a alma dela estava condicionada a reencarnar e a viver aquela situação. Então, isso tudo é muito louco, nós somos muito pequenos diante do todo, mas é importante questionar por que eu estou num lugar com diversos níveis conscienciais, com diversas pessoas, e em que faixa que eu quero vibrar, que realidade que eu quero criar para mim, que tipo de multiverso eu estou manifestando no aqui e no agora. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, estou aberta para dúvidas e questionamentos. Um colega me perguntou qual é a fonte, né? De onde que eu tiro isso? Eu estudo muita coisa, conforme vai aparecendo eu vou estudando. Então eu gosto muito de acompanhar o Caio do Terra Oculta, o canal do Renan, o Red Pill, já li todos os livros do Allan Kardec, do Chico Xavier, e enfim, vários livros, vários vídeos, várias pessoas, Rodrigo Romo também, eu já acompanho há bastante tempo, que fala dos multiversos, das guerras planetárias, dos hologramas, das memórias. Então, gente, na internet tem de tudo. Hoje aqui eu deixo para vocês somente pesquisarem o efeito Mandela e aí depois eu aguardo os comentários de vocês e também a opinião sobre vida passada e reencarnação. Eu sei que muita gente tem curiosidade sobre o meu trabalho com terapia de vidas passadas e reencarnação, mas eu só faço isso se você já fez várias terapias e continua ferrado, se nada resolveu. A regressão mexe muito, 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 muito. E é importante você ter consciência de o porquê você quer ter acesso às suas memórias de vidas passadas. Eu não faço isso por curiosidade, somente se você tem um trauma e precisa entender ou ressignificar, tá? Pois mexe muito com a nossa vida. Eu falo por experiência própria, eu demorei 9 meses para me recuperar de uma regressão, porque veio muita memória, muita coisa, e é importante a gente estar centrado para o que vem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa live e eu aguardo os comentários de vocês. Até mais!